você aí de casa que está aqui com a gente, prestando atenção no GTP na sua casa. Hoje com uma dica rapidinha de física para vocês, tá bom? Bom, física vocês sabem que tem um monte de fórmula. Meu Deus, tem tanta fórmula. Essa é para você não se enrolar tanto com fórmula. Por exemplo, imagina que você tem uma fórmula qualquer, e aqui eu não coloquei exatamente uma fórmula qualquer. Eu coloquei a lei da gravitação universal do grande, delicioso, gostoso Isaac Newton. E o que diz a lei da gravitação universal? Né? Que a força de atração entre dois corpos depende da constante da gravitação universal, massa de um dos corpos, massa do outro, né? Porque matéria atrai matéria, massa de um, massa do outro, distância entre os dois, entre o centro dos dois ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal. Aí eu quero saber qual que é a unidade do G, da constante universal. Qual que é a unidade do G? Como é que eu vou saber? Quando você quer saber a unidade de uma determinada letrinha ali da sua fórmula, você isola essa letrinha na fórmula. Então eu vou isolar o G. Como é que você isola o G? Vou passar o d quadrado, que está aqui dividindo, para o outro lado multiplicando, então vai ficar f vezes d quadrado, beleza? E aí eu vou pegar essas duas massas que estão aqui em cima multiplicando e eu vou passar para o outro lado dividindo, tá bom? Eu estou isolando o g, eu estou deixando o g sozinho na fórmula. Então, olha só, peguei o d quadrado, passei multiplicando, emão, eminho, passei dividindo. Então, eu isolei a letra g, eu deixei ela sozinha deste lado da igualdade. Ficou f vezes d quadrado dividido por emão vezes eminho. E agora sim eu consigo achar a unidade do g. Qual que vai ser a unidade do g? Vai ser a unidade das letrinhas que sobraram do outro lado. Então, a unidade de força vezes a unidade da distância ao quadrado, dividido pela unidade da massa e da outra massa. Então, olha só, unidade de força. Força é Newton. Newton foi o grande, delicioso cientista que deduziu o que significa, o que seria a força, tá? Então, unidade de força é Newton. Unidade de distância. Distância no sistema internacional é metros. Então, distância ao quadrado vai ser metro ao quadrado, tá? E a massa? Massa é quilogramas, no sistema internacional, quilogramas. Quilograma vezes quilograma, quilograma ao quadrado. Quilo vezes quilo, quilo ao quadrado, tá bom? Acabei de achar a unidade da constante da gravitação universal. Então, a unidade da constante da gravitação universal é 6,67 vezes 10 a menos 11. Qual a unidade? Newton, metro ao quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. E para finalizar, a melhor dica de todas, gente, aqui eu coloquei a fórmula que a gente usa para calcular o calor sensível, tá bom? Então, o calor vai ser a massa vezes o calor sensível, tá bom? Então, massa, calor sensível, variação da temperatura. Eu quero a unidade do calor específico, né? Então, aqui é o calor específico. Eu quero a unidade do calor específico. Isola ele na fórmula, deixa ele sozinho na fórmula. Passa o resto para o outro lado. Então, vai ficar calor, a massa está multiplicando, vai dividindo, variação da temperatura multiplicando, vai dividindo, tá? Então, eu isolei o calor específico, tá? Esse é o calor, essa fórmula, vamos lá. A fórmula é do calor sensível, mas o C é o calor específico, que é uma característica de cada substância. Cada substância tem o seu calor específico, que vai dizer qual substância conduz melhor o calor, qual que não conduz tão bem o calor. Isolei o calor específico, tá bom? E aí eu vou achar a unidade dele. Qual que é a unidade dele? É a unidade dessas letrinhas que sobraram aqui. Então, a unidade do calor são as calorias, né? Calorias de calor. Massa é o quilograma. Temperatura, graus Celsius, tá? Você pode colocar quilograma ou grama, tanto faz. Aqui não tem um rigor para sistema internacional. Você vai achar o seu calor específico. Mas a dica mais legal é essa, não é achar a unidade do calor específico. É que vamos supor que chegou lá na hora da prova e você esqueceu a fórmula. Você esqueceu a fórmula. E aí ele pede para você, calcule o calor específico em calorias por quilograma grau Celsius, ou calorias por grama grau Celsius, tá bom? Ele pede para você fazer o cálculo e você esqueceu a fórmula. Você pode fazer essa conta baseado na unidade. Então, você pega lá no enunciado, são 5.000 calorias, então ele te deu o valor das calorias. Para cada 1 quilograma de uma determinada matéria, 1 quilograma de ferro, de um metal qualquer,
Então, eu tenho 5.000 calorias para 1 quilograma de ferro em cada 10 graus Celsius. Então, ele te dá esses dados no enunciado. E você esqueceu a fórmula. Mas ele fala, dê a resposta em calorias por quilograma grau Celsius. Ele está dizendo para você que conta você tem que fazer. Você tem que pegar aquele valor que está no enunciado em calorias, dividir pelos quilogramas que ele deu, tá? E esse resultado você divide novamente por graus Celsius, você acha a pergunta que ele fez. Então, fique esperto, porque se a questão te der a unidade que ele quer a resposta, ele está te dando a fórmula. Você não precisa saber a fórmula de cor. A fórmula é a unidade. Pegou? A gente se vê na próxima dica, ó. Grande beijo, tchau, tchau.